Gente, estou muito feliz de estar aqui. Já era para mim ter vindo antes, né? Mas devido a algumas correrias que a gente teve, não deu para vir. E agora, aprove a Deus, né? Quando o pastor Roberto ligou para mim e falou: você consegue vir? E é incrível porque essas datas, né? Eu não sou carioca, eu sou gaúcho, mas nós moramos no Rio de Janeiro, na cidade litorânea de Búzios. E acontece muito que é diferente de outras cidades, a cidade de Búzios. Por exemplo, com certeza, 99% das cidades do Brasil, inclusive aqui, elas funcionam muito de segunda a sexta, sim ou não? Segunda a sexta, chega o final de semana, sábado e domingo eu estou livre. Se você morasse em Búzios, era o contrário. Seu final de semana é segunda, terça, quarta e quinta. Não acontece nada na cidade. E aí chega sexta, sábado e domingo, uma loucura. É gente chegando, é turista. Pra você ter uma ideia, ontem chegou um iate em Búzios. Eu até aqui, ó. Olha, eu estava vindo para o aeroporto e eles... Olha o iate que chegou em Búzios, pastor. Chegou em Búzios, 47 milhões de dólares. Até recebe aqui, ó, super iate. E aí o que acontece? Fala para quem está lá, está na hora. Me ajuda a pregar. Fala, está na hora de colher vaso. Fala, se é mulher, fala assim, vaza. Se é homem, é vaso, tá? Fala assim, está na hora de colher vaso. E aí o que acontece? O povo vai trabalhar, né? Por exemplo, ela está com a máquina fotográfica, ganha dinheiro fotografando. Outro tem um carro, ganha dinheiro com o carro indo e vindo, né? Outro aluga, que puder alugar. Então, final de semana em Búzios, né? Principalmente no final de semana desse, de feriadão, que, né, começou, é muito difícil. Mas eu senti no meu coração, pastor Roberto, quando você falou para mim, tem como ir? E aí eu falei com a pastora Sônia, minha secretária, eu falei, essa data dela, ela falou, pastor, essa data tem a inauguração, sábado no recreio e é o feriadão, só não vai sair. Eu falei para ela, é verdade, né? Não tem como eu ir. Mas meu coração estava aqui com vocês. Eu falei, que sabia de uma coisa? Eu vou ir. Eu vou ir. Ela falou, mas o senhor nunca vai. Eu falei, mas eu vou ir. Pronto. Deixa os outros trabalhar, que eu também vou trabalhar, mas para Jesus no final de semana, amém? Você pode dar um glória a Deus? Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui. Deus já me deu uma resposta abençoada nessa terra. Eu já apaixonei aqui. Vou vir mais vezes aqui em nome de Jesus. Só me chamar, pastor, que eu venho. E o pastor Roberto, nós nos conhecemos fruto de um trabalho que eu estava conversando com o pastor Toninho do Trilho, e estávamos ali em Minas, e aí ele falou, Daniel, bota isso no papel e manda o link para mim. E aí eu fiz rapidamente, e a gente treinou algumas pessoas pelo Brasil. Uma delas foi o pastor Roberto. Foram aproximadamente 700 líderes titulares que foram treinados. E eu pude ver, né, o resultado. Eu estava falando para ele, de 700, 20 absorveram. 20 absorveram e estão vivendo um processo de crescimento. Amém? E vocês fazem parte desses 20. Você pode aplaudir, eu sou bem forte. Deixa eu me apresentar, né? Como o pastor Roberto disse, eu sou o pastor Daniel Elias. Sou casado há 25 anos com a pastora Cris, a mulher que manda em mim há 27, porque já há 2 anos de namoro, noivado, já mandava em mim uma gaúcha braba, né? E uma mulher, né? Eu aprendi uma coisa, né? Homens, tem homem aí, diga glória a Deus. Se tu não é, tu toma jeito. Tem homem aí, diga glória a Deus. Se você não ouve a Deus, ao menos ouça a sua mulher. Amém? Se você não ouve a Deus, ao menos a sua mulher você tem que ouvir. E eu sempre, graças a Deus, tive um relacionamento abençoado. A Cristina nasceu e se criou na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu vim para a igreja do Evangelho Quadrangular quando eu conheci ela. A minha igreja, do meu pai, não era uma igreja de placa, era uma igreja independente. No fim virou tudo quadrangular, daí todo mundo veio para quadrangular. E através desse casamento que Deus nos deu, nós temos 2 filhos. Que é o meu primogênito, Abraão Elias. Ele também é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Casou-se com a Clara, que é filha do pastor Wanda, que é presidente do estado, né, da Quadrangular no estado do Rio de Janeiro.
E eu tenho também o Davi, que é o carioca, né? Esse nasceu já lá em Búzios, é o cariocão, é o flamenguista da turma. Tem flamenguista aí? Afinal, eu vou orar por vocês, arrancar esse mal da vida de vocês. Vocês vêm aqui que eu vou arrancar esse mal. Mas o meu filho, eu estava no aeroporto ali, não sei se você percebeu que o Léo Moura estava no voo comigo. E aí, eu filmei, só mostrei para ele: pai, pelo amor de Deus, tu faz ele gravar um vídeo para mim. Eu tive que ir lá no Léo Moura falar: ô irmão, eu tenho que gravar um vídeo pro meu filho. Não, eu gravo, porque ele é um flamenguista roxo. Mas a minha alegria é que eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Sabe, nós não temos outro alvo na vida senão pregar o Evangelho e ganhar vidas e treinar pessoas. Estamos fazendo isso há muito tempo e Deus nos dê força, né, capacidade para nós continuarmos nesse caminho de preparar pessoas para alcançar o perdido a qualquer custo. Afinal de contas, essa é a nossa amada igreja do Evangelho Quadrangular. Tem quadrangular aí? Diga amém. Estou aqui debaixo da bênção do meu presidente, né, que é o pastor Wander Antônio. Inclusive a pastora Bianca sabe que eu estou aqui. Falei que eu estaria aqui com vocês. Eu tenho certeza que esses 2 dias serão dias onde Deus vai destacar a vida de 2 ou 3 aqui. Ó, 2 já receberam aí. Deus vai destacar a vida de 2 ou 3 aqui, em nome de Jesus. A história de Búzios, agora no dia 16 de maio, fazem 18 anos que eu fui para Búzios. Como falei, sou gaúcho. E comigo aconteceu diferente de todo mundo, né? Geralmente as pessoas, Deus envia. Eu não fui para Búzios para pastorear. Eu fui contratado para ir a trabalho. Eu cheguei em Búzios, pegava no aeroporto, levava, trabalhava ali. Às vezes não ficava muito em Búzios, viajava pelo Brasil todo, às vezes até para o exterior. Só que não tinha igreja do Evangelho Quadrangular em Búzios. E a minha mulher manda em mim, como eu acabei de citar. Eu falei para ela: amor, vai na Metodista que tem ali perto, vai na segunda igreja Batista que tem aqui perto de casa. Ela falou: eu sou quadrangular. Fala para quem está, lá tem que ter raiz, vaza. Ô vaza, tem que ter raiz, vaza, tá? É a pastora Cris, tem que ter raiz. Ela pegou e falou: tu não é pastor? Eu falei: eu sou, né? Eu sou pastor auxiliar. Eu ajudava o meu sogro, que é superintendente também. Eu falei: eu não tenho tempo, amor. Ela falou: para Deus não tem tempo nunca? Eu falei: não, amor, mas tu está disposta a eu sair do meu emprego para mim abrir uma igreja em Búzios, é isso? Ela falou: é isso. Deus queima isso no meu coração, amor. Eu falei: então vai tu, vaza. Não queima no meu, queima no teu. Eu falei: vai fazer a obra que eu te ajudo. Eu mando o dízimo todo mês. Ela vai fazer. E ela: Deus te chamou, Dani. Chamou para você estar à frente. Deus foi confirmando aquilo. E queridos, acredite, em 2011 eu pedi conta. 2010 eu pedi as contas. Estava fora do Brasil, estava em Londres. E eu falei para o meu patrão, chegar no Brasil eu vou seguir minha vida. Ele: Daniel, você quer um aumento? Que papo é esse? Eu falei: não é aumento não, cara. Eu falei: eu não quero nem falar contigo, se eu pensar não vou fazer. Eu disse: eu gosto do Senhor demais, estamos juntos. Precisar, ainda viajo, faço alguma coisa, trabalho, né? Mas eu não vou mais, eu sinto. E Deus já tinha botado essa chama no meu coração. Aquilo ardia no meu coração. Só que chega a hora que nós temos que nos decidirmos, né? Se nós vamos nos entregar ou se nós vamos ver os outros se entregando. E aquele dia foi um dia que Deus tocou no meu coração. E quando eu cheguei ao Brasil, ocorreu exatamente isso. Eu fui e passamos por momentos difíceis, pastor. Não sei se você já teve um padrão de vida aí, né? Mas é muito bom ter padrão de vida. É ruim quando a gente perde ele. É horrível. E eu perdi o padrão de vida. Eu perdi o padrão de vida total. 4 anos eu não tinha dinheiro para botar gasolina no meu carro. Com 4 anos, pastora, não tinha dinheiro para pagar o documento do meu carro, da minha esposa e um outro carro que eu tinha. E aí aconteceu tudo junto. Parece que uma lepra pegou os carros. E aquilo não era ferrugem, foi uma lepra. Beira de praia tem ferrugem, né, por causa da maresia. Os carros começaram a enferrujar e dar problema. Eu não tinha dinheiro para absolutamente nada, porque quando você ganha um valor, você gasta. Nível social
Foi inventado para você consumir aquilo que você ganha. Se você ganha 10 mil, você consome nível social de 10 mil. Se você ganha 40 mil, você consome nível social de 40 mil. Ele consome aquilo que você ganha. Isso é uma coisa do diabo, mas existe. E aí o que acontece? Aquilo foi consumindo e chegou ao ponto. E eu me lembro como se fosse ontem, que a Cris falou assim para mim. Ela disse assim: Dani, não tem nada em casa. Aí eu os cartões de estourado tudo. Aí falei para ela: amor, eu vou ter que voltar a trabalhar. Se é que você não percebeu que, né, deu errado, eu vou ter que voltar a trabalhar. E aí aquilo que eu digo: ouça a sua mulher, porque Deus deu à mulher uma sensibilidade extraordinária. Homem se fala ish em hebraico, 5 letras. A mulher é isha, tem uma letra a mais, porque ela tem o seu sentido, a sensibilidade divina que Deus colocou dentro da mulher. E a Cristina falou para mim: porque tá dando errado, tu quer retroceder? Aí eu falei para ela: não, amor, é que, poxa, quem sabe a gente dá uma capitalizada e depois a gente vem devagarinho. Ela falou: não, Dani, vamos passar por esse deserto, crendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus. E nós passamos o deserto. Não pense que no outro dia aconteceu um milagre, pastor, que não aconteceu. Não pense que ninguém botou dinheiro na minha conta no outro dia porque ninguém colocou. Só que nós tomamos uma postura de não ligar para minha família e nem para a família dela, nem para amigos que nós tínhamos que poderiam, né, nos ajudar. A gente falou: vamos ligar e falar: tá tudo bem, tudo bem. E Deus foi nos provando que, querido, antes de Deus fazer algo na sua vida, você vai ter que entender que assim como um pai ele prova um filho, Deus ele também te prova antes de dar algo extraordinário. Se você está aqui nessa igreja, prepare-se, porque Deus quer entregar algo extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Mas pare de querer desistir como o pastor Daniel pensou e tantos outros que pensaram e desistiram. E vença dias difíceis. Porque depois de você ter uma experiência com o Deus da provisão, querido, você vai ver que Ele vai prover coisas extraordinárias na sua vida. Quem recebe isso, diga glória a Deus. E a igreja de Búzios começou a crescer, graças a Deus. E eu abri outras cidades, fomos abrindo outras cidades ao redor. E graças a Deus hoje nós temos uma região grande, são mais de, falei para o pastor, são várias igrejas, várias congregações. E a igreja em Búzios crescendo, sendo pulsante. Eu me lembro que uma das coisas, o terreno que é da igreja lá, a Cris é muito... Eu vou trazer a Cris um dia, pelo menos que eu vi. Ela ia vir dessa vez, ela ia vir. Vocês vão gostar da Cris. A Cris é mais ousada que eu. Brinco que ela é assembleana, que ela é mais pentecostal, né? Mas o terreno onde é a igreja, a Cristina que deu o dinheiro. Peguei e falei: amor, tem um terreno para vender ali. Ela pegou e falou: quanto? Na época era 120 mil. Ela pegou e falou: eu tenho um dinheiro. Eu falei: mas amor, então vamos ficar sem desse jeito. Ela falou: não vai ficar nada, Deus não deve nada para ninguém. E foi compor o terreno, né? A igreja está lá erguida, graças a Deus. E agora nós estamos, não sei se o pastor comentou com vocês, nós compramos uma outra área de terra de 7.200 metros quadrados. Estamos terminando a conclusão da Arena da Excelência, um novo templo, para mais de 1.200 pessoas. Já compramos as poltronas, ar-condicionado, equipamento de som. Já está mais de 90% da obra concluída. Há uma previsão de inauguração de forma breve, tudo no tempo de Deus. Temos os nossos desertos e vamos vencê-los ao nome de Jesus. Mas quando eu cheguei nesse ambiente aqui, eu vi a alegria dos irmãos lá na porta, e eu vi a alegria e a ansiedade do coração do pastor. Cadê o povo? Eu sou pastor, Vazio. Ô pastor, eu sou pastor, eu sei disso, eu sei exatamente o que é isso. Mas sabe onde está o povo? O povo está no teu coração. Deus, Ele sonda o coração. E aí Ele, de tudo que tiver que guardar, Provérbios, guarda o coração, que dele vem as fontes da vida. Está tudo aí dentro, tem uma multidão aí dentro desse coração. Vocês fiquem tranquilos, que Deus vai desatar, sabe, a honra de Deus virá sobre a vida de vocês.
E o nome do Senhor será glorificado nos céus e na terra. Tem alguém que recebe isso? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Querido, sem delongas, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 2. Eu quero liberar uma breve meditação. Eu tenho certeza que Deus vai falar com 2 ou 3 aqui. Tem crente para dar glória, hein? Me ajuda a pregar, gente. Olha, eu saí 1h30 da manhã de Búzios, viu? 1h30 da manhã. Aí peguei um avião que foi do Santos Dumont até Confins, de Confins até Belém, de Belém até aqui. Graças a Deus o pastor deixou eu dormir um pouquinho de tarde, descansei um pouquinho. Então me ajuda a dar glória. Vai ter glória aí ou não? Sim ou não? Amém. Então vamos lá, o texto diz: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas. Repita comigo, covas, que estão nos montes e as cavernas com suas fortificações. Repita comigo, cavernas. O texto vai relatar aqui, eu vou resumir para vocês, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra eles e destruíam absolutamente tudo que eles tinham. Ok? Esse é o resumo até o versículo de número 10. O clássico de Gideão começa no versículo 11, acompanhe comigo. A Bíblia diz: então veio o anjo do Senhor e se assentou-se debaixo do carvalho. Eu quero que você fale bem forte, debaixo do carvalho. Isso, eu gostei desse vaso aí, ó. 1, 2, 3. Debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Moabes e Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Você pode falar para 2 ou 3, vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Agora leia comigo a partir do versículo de número 25. A Bíblia diz: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor o teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece ele em sacrifício com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou e fez com 10 homens. Quantos homens? Agora, só para nós encerrarmos, vamos ler só uns versículos aqui. Eu me sinto bem, né? Por isso que eu estou lendo bastante aqui. Lê comigo o versículo de número 34 comigo, por favor. Olha o que a Bíblia diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou, a trombeta, e os aberzitas se ajuntaram após ele. Aqui 32.000 vieram depois que ele tocou essa trombeta. Agora leia comigo no capítulo de número 7, no versículo de número 9, a Bíblia diz: sucedeu que naquela mesma noite, eu quero profetizar que hoje é noite de milagre, em nome de Jesus. Não sei se você está vendo, já li 2 vezes nesta mesma noite. Hoje é a noite que Deus vai desatar na vida de alguém aqui, amém? Sucedeu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: levanta e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Glória a Deus. E aí o texto vai relatar que eles eram numerosos como midianitas. Gideão vai com um amigo dele chamado Puá. E o versículo 13 vai narrar, dizendo: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho que o seu companheiro lhe disse. Tive um sonho, eis que um pão de cevada, olha só, ele viu um pão de cevada, rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Olha a resposta:
Respondeu o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianita e todo este arraial. Feche teus olhos, vamos orar. Senhores, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, Deus. Eu clamo, Deus, que tu possa se revelar a um coração sedento aqui, Deus. Se tu não está à procura, Senhor, de multidões, tu está à procura de um coração sedento, Deus. Senhor, que nesta igreja, junto com o pastor e a pastora, Deus, tu possa levantar, Senhor, uma geração de líderes comprometidos, Deus. Oh Deus, que tu possa, Senhor, entregar, Senhor, a este ministério, Senhor, uma equipe de 300 líderes comprometidos em nome de Jesus, Deus. Que tu possa entregar, Senhor, para esta região, Senhor, 300 líderes, Pai amado, que vão avançar porque creem que estão revestidos do teu Espírito Santo. Que tu possa vir e falar e revelar e transformar as nossas realidades através do teu poder. E só quem crê diga amém e aplauda bem forte assim. Nós trabalhamos em célula, amém? Nós trabalhamos em grupos pequenos, casa de paz, lar de paz, culto simultâneo. E isso é muito, muito bom, trabalhar nos lares. E aqui eu quero falar sobre uma capacidade que muitos de nós, às vezes, estamos simplesmente roubando a glória de Deus quando a gente se limita. O texto é claro, enfático, preciso, cirúrgico ao dizer de que o povo estava há 7 anos sofrendo na mão de 3 povos. Um deles, o principal, era os midianitas, que atacavam como gafanhotos. E eles reparavam uma coisa: quando os moinhos giravam, eles viam que era o tempo e eles vinham e atacavam. Moinho é para fazer trigo, ok? Moinho, a maioria deles você amassava ali e fazia trigo. Quando eles viam aquele movimento, eles iam lá, atacavam e destruíam tudo. O povo estava tão assustado, mas tão assustado com aquela realidade, que aqui fica a primeira palavra que eu quero que você absorva nessa noite, é o nome de Jesus. Sabe, o povo estava tão assustado, que a Bíblia diz que por conta dos midianitas, eles fizeram cavernas e covas para se esconder. Meu querido, Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia ou de temor, mas de ousadia. Deus não te chamou para fazer uma cova e se esconder. Deus não te chamou para você entrar numa caverna e ficar lá lamentando como Elias o fez uma vez. Deus te chamou para crer que existe um Espírito Santo que vai te revestir, Gideão, que vai te capacitar, que vai fazer algo extraordinário, primeiro em você, na sua casa, e depois em todos aqueles que te servem o nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Deus não te chamou para ficar intocado. Deus não te chamou para falar: pastor, é melhor eu ficar aqui quietinho, eu acho que é melhor eu me intocar. Não, Deus não te chamou para você se intocar. Sai dessa caverna, Elias. Que história é essa de fazer uma cova? Que ponto que chegou o povo de Deus? Eu não conheço ninguém que tenha cavado uma cova tenha entrado dentro dela. Todas as covas alguém preparou e depois quem morre é sepultado. Mas o povo estava cavando as suas próprias covas. O que isso significa? Não é que eles morriam, se fingiam de morto. Olha para o vaso ou para a vaza que está do teu lado e fala assim: ô vaso, para de se fingir de morto. Falou: ô vaso, você está vivo, vamos ganhar esse bairro para Jesus. Você pode dar glória a Deus, igreja? Para de se fazer de morto. Pastor Daniel me chama, pastor Roberto me chama, e eu estou na minha covinha. O Senhor está te tirando hoje dessa cova em nome de Jesus. O Senhor está tirando 2 ou 3 hoje dessas covas, dessas cavernas. Essas covas parecem ser um ninho, mas cova é ambiente de morte. Cova é ambiente que rouba a vida. Quando você faz uma cova e diz: pastor, eu vou dar um tempo, você está perdendo a sua vida. O Senhor está nessa noite aqui, né? Ele vai passar nesse vale de ossos secos da tua vida e da minha vida, e vai soprar o vento que vem dos 4 cantos e vai pôr de pé um exército forte e poderoso nessa noite, em nome de Jesus. Isso é algo que nós temos que entender. E havia a síndrome
de Efraim e Manassés. Repita comigo: síndrome. Só as mulheres, síndrome. Homens, 1, 2, 3, síndrome. Ganhamos, parabéns. Síndrome de Manassés e Efraim, que eram meias tribos. Meias tribos. Sabe aquela historinha tipo: ô Josué, eu sou efraimita, Caleb que é de Judá. Você vai assumir uma célula, você vai liderar os jovens, você vai cuidar de casa de paz, de lar de paz, de culto simultâneo, você vai cuidar da recepção, você vai cuidar da consolidação, você vai cuidar da evangelização, do senso de pertencimento dos grupos pequenos. Não, pastor, não, pastor, eu sou de Manassés, eu sou o menor da minha casa. Porque Paulo também escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26: irmãos, repare, pois, na vossa vocação, não na dele, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas na vocação de vocês, que não foram chamados muitos sábios ou preparados segundo a carne, mas Deus escolheu as coisas simples deste mundo, e Ele está aqui nessa noite à procura de alguém que é simples, que é efranita, que é de Manassés, mas que vai sair da cova e vai dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Tem alguém que pode dizer: eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Para de se limitar, para de falar, preste atenção, o que Deus vai fazer na tua vida não é por conta do teu dinheiro. Teu dinheiro não impressiona a Deus. Ele é dono do ouro e da prata, tem tesouros encobertos. Se Deus quiser te fazer um milionário, sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó, tesouro encoberto é que já existe, só está coberto. Ele só faz assim, ó, vou mostrar para o Roberto. Já está pronto. Tu acha que tu impressiona Deus com dinheiro? Com o meu dom, nossa, eu prego pra caraca. Deus fala: não impressiona Deus. Isso é uma coisa que impressiona Deus. É quando você sai da cova. É quando você sai da caverna. Está lá: não, mas sai dessa caverna, Elias, porque você vai levantar um discípulo no teu lugar. Tem um Eliseu que precisa de você. Tem 2 reis que você vai consagrar. E tem 7.000 que eu separei para você, Elias. Sai dessa caverna. Você pode dar glória a Deus, igreja do Deus vivo. Você vai ficar tentando se esconder numa caverna ou se escondendo em uma cova? Deus me trouxe de muito longe. Eu vim aqui só para dizer para você: não é o seu dom, o seu talento, o seu dinheiro que vai fazer a diferença. Se você acha que é isso que você tinha que ter para Deus te usar, você nunca entendeu de Deus. Você nunca entendeu como que Deus trabalha. Existe um conto judaico do Talmud, que eu acho muito lindo. Eu contei já para o pastor disso, de que Deus tem um copo d'água. Está aqui. Oh, glória, H2 horas, vocês me ganham, eu vou vir de novo. Esse conto, eu quero que você absorva isso. Deus, Ele fez tudo, e no 6º dia Ele disse assim: hoje eu vou fazer a Keter, a coroa da criação. 6º dia Deus fez você. Ele falou: hoje eu vou criar a coroa da criação. Aí estava diante dele, como vocês aqui, uma plateia. Estava todos os minerais, as montanhas, os mares, o céu, a lua, o sol. E ele falou: eu quero escolher uma matéria-prima aqui para fazer a coroa da criação, aquele que vai governar sobre todos vocês. É agora. Entre vocês eu vou escolher a matéria-prima. E o que esse conto judeu é ministrado para crianças. Eles aprendem de bebês até os 5 anos. De que na sala da criação, com certeza o ouro deve ter dito: leva mal não, né? Mas quem vale uma fortuna, qualquer grama aqui sou eu. Com certeza ele vai me escolher. Conta que um rubi valioso disse: meu irmão, leva mal não, mas eu tenho muito quilate. Conta que os cobres, talvez a montanha do Everest falou: mas ele vai ser maior do que eu. Ele falou: vai. O mar deve ter dito: ele vai ser mais profundo que eu. Vai, mas que isso?
Fato é que nesse conto judaico havia um componente sentado, como alguém está aqui nessa noite, que tinha certeza que não ia ser escolhido para absolutamente nada. Esse era o pó da terra. Esse tinha plena certeza: eu não sirvo para nada. Eu, entre todos que estão aqui, uma certeza eu tenho: vou ser pisado e lançado fora, porque tem gente muito melhor do que eu aqui nesse ambiente. Mas Deus disse: eu já fiz a minha escolha. Eu já escolhi a matéria-prima para fazer a coroa da criação, aquele que é a minha imagem e a minha semelhança. Ele disse: pó da terra, se levanta e vem, porque você é o escolhido para mim fazer algo extraordinário. Deus está dizendo para você: Ele não precisa de alguém especial, Ele precisa de alguém que abra o coração e diga: Senhor, eu quero fazer a obra. Para com a síndrome de eu não posso, eu não sei. Porque aquele que te chama, meu querido, ele vai te permitir situações, experiências, estações, momentos em que você vai ser preparado para cumprir tudo que Ele tem para a tua vida e através da tua vida. Você recebe isso? Diga glória a Deus. Agora eu vou entrar no texto. Quando você olha para tudo isso, Gideão agora, ele resolve sair da cova. Olha só. E quando ele sai da cova, o diabo, quando você fala assim: vou sair da cova, pastor, pastora, conta comigo. O pastor Daniel pregou e eu, conta comigo agora, pastora. Eu vou sair da cova. O diabo já veio e começou a botar na cabeça dele: você é de Manassés, a tua família é pobre. Você olha, não se empolga, ó, dardos inflamados que atacam você. Ah, meu querido, você precisa tomar uma posição hoje em nome de Jesus. Atacado nós vamos ser sempre, mas você precisa tomar uma posição e falar: apesar do ataque, eu fui escolhido como o pó da terra um dia foi escolhido. Apesar daquilo que os outros possam ser muito melhor do que eu fui escolhido. Tem alguém que foi escolhido que diga glória a Deus. O fato é que ele vai, e eu estava olhando aqui o nome do pastor, né? Olha só o nome do pastor. Qual é o nome do pastor? Os meus filhos todos são Carvalho também, porque a minha esposa é Carvalho. Ela é Cristina Carvalho, né? Lopes. Aí o Abraão Elias é Carvalho, Davi Elias é Carvalho também. E eu vou falar um pouco sobre isso. Essa igreja, ela vai crescer muito em nome de Jesus, amém? Mas nós temos que entender que crescimento sem ordem não dá certo. E que nós temos que estar, sim, debaixo de um carvalho. Quando aqui Gideão, ele vai malhar trigo no lagar. Ele chega para malhar trigo no lagar. Ele vai fazer o que ele nunca tinha feito. Ele era padeiro. Eu vou explicar isso no finzinho para vocês. Gideão, ele era padeiro. Gideão era o quê? Ele era padeiro. Eu não sou pregador. Eu não preciso guardar ouro para fazer impacto, não. Vou falar para vocês. Se reparar no final do texto, que fala, ó, eu vi um pão de cevada vindo, bateu na tenda e virou. Eu falo, isso é Gideão. Quando vira o pão, lembraram do Gideão, porque ele era padeiro. Se fosse uma oficina, falar mecânico, o Gideão era mecânico daí. Se fosse um pincel, o pintor Gideão, né, o tecelão, mas não viu o pão batendo, por isso que ele foi malhar trigo no lagar. Apesar de toda a dificuldade, ele queria gerar pão. E agora, simplesmente esse cara que vai malhar trigo no lagar, ele está ali, ele está debaixo de um carvalho. E eu quero que você redobre sua atenção para mim tentar te explicar algo muito simples aqui nessa noite. Se você está na igreja, esse ambiente é o carvalho, é cobertura espiritual. Você não pode andar sem cobertura espiritual. Você não pode viver sem cobertura espiritual. Toda virada na vida de Gideão começa debaixo de um carvalho. Tudo começa a mudar na vida dele debaixo de um carvalho. Hoje nós vivemos um tempo que a pessoa abre o celular e vê 20 pastores pregando. Fala, não, eu fui ministrado pelo pastor A, B ou C. Fala, meu irmão, mas o carvalho, esse carvalho está plantado lá em Miami, a sombra dele vem aqui? Não vem, então você está sem cobertura. Quem é o seu carvalho? Quem é aquele que é cobertura sobre a sua vida? Quem é a pessoa que Deus colocou para guardar os seus passos de fé? Deus sempre colocou carvalhos na nossa caminhada.
E Gideão, quando ele vai viver uma virada, ele entende a necessidade de estar debaixo do carvalho. E quando ele vai para debaixo do carvalho, preste atenção em uma coisa que é muito incrível. Quando você vê Abraão, e ele vai se separar de Ló, ele fala para Ló: Ló, para onde você for eu vou para o lado oposto. Ló resolve ir para Sodoma e Gomorra, e ele vai para o outro lado. Abraão, ele era um nômade, um beduíno que conhecia de deserto. Ele conhecia, ele não era uma pessoa que andava na doideira, porque quem anda em deserto sem ter um mapa para andar vai morrer no deserto. Tem que saber caminhar no deserto. Se você está passando por deserto, meu querido, busca uma direção, senão você morre nele. Quem entende, diga amém. E é o que acontece. Abraão, ele vai para os carvalhais de Manre. Quem era Manre? Manre foi um homem que é muito respeitado pelos judeus até hoje. Manre foi um homem que reparou que na travessia do deserto, daqui até lá, para atravessar o deserto, muitas pessoas morriam na travessia. Muitas pessoas perdiam gado, perdiam alimento por conta do deserto. Então o que ele faz? Ele fala: o que falta no deserto? Cobertura. E ele planta carvalhos, para que quando você estivesse cruzando aquele deserto, você tivesse cobertura. Porque quem tenta vencer deserto sem cobertura morre nele. E aí, quando você olha para isso, Gideão, ele entende a importância de um carvalho sobre a vida dele. Quantos creem que Deus tem um carvalho sobre a sua vida? Diga glória a Deus. O nosso aqui são os pastores. Vamos aplaudir a vida deles bem forte. Agora, redobre sua atenção, porque quando ele está debaixo do carvalho, o anjo fala. O que acontece? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O anjo fala debaixo de cobertura, vaso. E isso que é importante. Nós estamos numa igreja aqui que está crescendo e vai crescer muito em nome de Jesus. Mas nós temos que prestar atenção na voz que ecoa debaixo desse carvalho. Nós temos que entender que aquilo que o pastor e a pastora liberam para a nossa vida é muito importante, e nós temos que obedecer. Não adianta você vir para a igreja do Evangelho Quadrangular, é Novo Horizonte. Novo Horizonte. Não adianta você ir para a igreja Quadrangular de Búzios e você está lá, mas não ouve a voz que ecoa debaixo do carvalho. Eu estou na igreja, mas meu irmão, eu preciso que você faça isso. Ah, pastor, não dá. Eu preciso que você siga nessa direção. Ah, pastor, não dá. Você está debaixo do carvalho, mas se nega a ouvir a voz que está debaixo do carvalho. A Bíblia é clara em dizer de que o anjo do Senhor fala com ele debaixo do carvalho. Aqui é uma voz profética. Aqui há uma revelação de Deus para aquilo que nós vamos alcançar em Cristo Jesus. Mas nós temos que entender que não é uma ideia do pastor Carvalho. Não é simplesmente ele acordou, não. É Deus que enviou ele para ser voz debaixo do carvalho. Quem é o anjo da igreja, senão o nosso pastor? Quem é o anjo da igreja, senão aqueles que lideram a nossa vida? Sabe, quando você olha para Gideão, agora ele está debaixo do carvalho. E quando você vai ver, olha que lindo isso. Abraão, ele está lá nos carvalhais de Manre. Daqui a pouco aparecem 2 anjos, que ele está debaixo do carvalho. Quando você está debaixo de cobertura, o anjo fala contigo. Parece 2 anjos e falam: vou destruir Sodoma e Gomorra. Um falou: vou lá passar o cerol fininho. E o outro falou: daqui 1 ano eu volto, tua mulher está com um filho no colo, o filho da promessa vai nascer. Deixa eu falar uma coisa para você. Debaixo do carvalho Deus começa a liberar paz de multidão. Tem alguém que está recebendo isso? Debaixo do carvalho emana vitória. Debaixo do carvalho emana direção. Tem alguém que pode dizer: eu quero viver isso na minha vida em nome de Jesus? Olha isso, gente. Debaixo do carvalho. É isso. É muito importante nós entendermos como é especial nós temos líderes sobre a nossa vida. Como é precioso quando ele chama e fala assim: ó, vem cá Josué. Pois não. Isso não acontece aqui, só em Búzios, tá? Aqui não acontece, só em Búzios. Imagina só Moisés: ô Josué, vem cá.
Josué é o carvalho dele, é o anjo dele. Vem cá. Ó, tem uns midianitas aí endemoniados. Eu quero que tu entre lá naquele bairro lá, ó, e entra vencendo naquele bairro. Ô, pastor Moisés, o senhor vai comigo? Não, vou ficar em casa, só com as mãos levantadas orando, fácil. Só aqui. O Arão falou, vou contigo. O Ur falou, também vou ficar na intercessão. Tu ia, varão? Fala, perguntou vaso, pergunta para quem está, ô vaso, tu ia? 99% não aqui, mas lá em Búzios ia falar assim, pastor folgado, e coloca lá com os midianitas, com os amalequitas, com os filisteus, com os romanos, com esses sírios, com esses medo-persas endemoniados, e aí fica lá. Eu estou lá embaixo tomando espadada e dando espadada, me lascando. Eu estou lá embaixo no vale, ele está lá em cima, né? Ah, ele está lá em cima só. Mas preste atenção, quem não é fiel lá embaixo não chega lá em cima. Quem não ouve a voz do carvalho e obedece não sai do vale, fica lá embaixo. Mas quem ouve, obedece, se entrega, Deus tira do vale e coloca lá em cima. Ele tira do monturo para colocar entre os príncipes. Tem alguém que pode dar um glória a Deus no nome de Jesus? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Preste atenção nisso, querido. Uma voz que emana sobre a nossa vida é importante. Agora ele está ali malhando do trigo no lagar, e a conversa é muito pastoral. A gente que é pastor parece que identifica com aquilo. Eu quando eu leio esse texto parece que eu estou no meu gabinete, ouvindo lamúria do povo. Porque o anjo, e se você for prestar atenção, ele vai perceber que é um anjo só no finzinho. Ele achou que era um cara que estava lá. Ele está conversando com o cara assim, o cara e o Gideão falou, não, porque eu sou o menor da minha casa, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu não tenho força, porque eu estou fraco, eu não estou... E ele só aqui ouvindo, igual o pastor fica. Não, porque a minha mulher, meu filho, meu patrão, minhas costas, a minha artrite, a minha artrose, o meu isso, o meu aquilo, e tal, isso, aquilo, e ele só aqui, ó. O anjo ouvindo. O pastor. Quando ele termina de falar, ele achou que o pastor anjo, ia falar para ele, varão, tu tá lascado mesmo, tá ruim para tu, vaso. 7 anos, dá nada certo na tua vida, o troço tá ruim demais, vai pra cova, vai dormir, vai morrer, que não tem jeito para ti mesmo, varão. Ou então fica em stand-by, fica quietinho, vem na campanha, vamos continuar aí, fica quietinho. Então ele virou e falou, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, ainda resta alguma força aí? Ainda tem um pouco de força? Igual Eliseu falou com a viúva, tem um pouquinho de azeite aí? Igual a mulher do fluxo de sangue, se arrastando, mas foi. Tem um pouco de força? Se tem, vai nessa tua força e livra esse povo da mão do diabo, porque eu sou contigo, eu te enviei. Você pode dar glória a Deus, igreja? Ele não disse, quando você estiver forte você vai. Ele não disse, quando você estiver bem você vai. Quando você estiver restaurado você vai. Ele falou, quanto que tem de força? Quanto que tem de azeite? Está sangrando. Ah, Jairo, tua filha morreu, está difícil vir para a igreja, mas vai até Jesus. Vai, só não fica parado, vai. Porque você não vai sozinho, agora eu estou contigo. Você pode dar um glória a Deus? Aquele que fala contigo debaixo do carvalho, ele libera os céus em teu favor. Tem alguém que pode crer que os céus vão começar a agir em favor da tua casa de paz, da tua célula, dos grupos desta igreja? Vai ter 2, 3, 4 cultos no domingo aqui. Você pode dar glória a Deus, igreja? Vai na força que tu tiver. Fala para quem está de saudade, vaso. Com a força que tu tiver, vaza. Vai, vaza. Vai que seja assim, ó, sangrando, mas vai. Vai de luto, mas vai. Vai fraco, mas vai. Parece que está escrito num gibi de quadrinhos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ainda é difícil, mas a volta é com júbilo. Tem momentos difíceis, mas quando você age debaixo de uma voz profética que emana debaixo do carvalho, da sua liderança, meu querido, pode ir, a ida vai ser difícil, mas a volta vai ser com testemunho de vitória, no nome de Jesus.
aí, simplesmente, ele recebe uma direção. E é sobre isso que eu quero pregar. Repete comigo: uma direção do meu pastor. 1, 2, 3. As mulheres, 1, 2, 3. Os homens, 1, 2, 3. 2-0, ganhamos das mulheres de novo. Uma direção do meu pastor. Olha só, a gente tem um hábito de não se sacrificar. Fala em sacrifício, nego pula, vai embora. Fala em sacrifício, porque o evangelho light hoje, o evangelho flat. Mas preste atenção numa coisa: quando Gideão foi, ele fez um sacrifício, meia tigela. Tipo assim, quis mostrar para o pastor dele, o anjo, debaixo do carvalho: estou fazendo. Pegou um cabrito, fez um caldo, botou no chão. O pastor dele falou: não, virei oferenda para tu oferecer sacrifício no chão. Bota em cima de um altar, assim, em cima de uma pedra. Sou demônio para receber coisa no chão, em esquina. Porque tamanho desleixo, ele oferece no chão um sacrifíciozinho reganguela. Fala para quem está desse lado: se prepara, vai arder vaso. Se prepara que o pastor Roberto vai trazer uma direção que você vai ter que suar essa camisa, mas a vitória vai ser extraordinária, em nome de Jesus. 2 ou 3 aqui que está comigo, diga glória a Deus. Olha só: ô Gideão, vem cá. Ele só viu que era um anjo quando ele botou em cima da pedra, no altar. Ele: é um anjo, eu não sabia. Ele falou: varão, tem hora que tu olha para o teu pastor e não consegue ver Deus nele, mas é Deus através da vida dele. Tem hora que você está olhando para ele achando que ele é o Roberto. Ele não é o Roberto, ele é um anjo do Senhor aqui nesse ambiente. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, seria tudo mais fácil. Faz o seguinte: você vai agora, olha a direção. Não adianta estar aqui dentro e fazer o que você quer. Não acontece aqui só em Búzios, mas digamos que acontecesse aqui. Vai lá e pega o segundo boi do teu pai, pega a madeira do poste ídolo, vai lá, pega tudo aquilo e sacrifica lá em cima na montanha. Aonde? Aonde? Lá em cima na montanha. Vai lá em cima, que preste atenção. Sabe quando que essa igreja vai explodir de crescimento? Quando você começar a sacrificar nas montanhas. O que significa isso? Quando a tua rua vê você se sacrificando, porque não adianta sacrificar escondido, ninguém vê. Quando o povo vê você fazendo, eles também vão fazer. Quando a igreja vê você se movendo, a tua família vê você se mover, eles também vão se mover. Está na hora de parar de ficar intocado e começar a mostrar para essa cidade que tem um povo aqui que sobe a montanha. Onde está esse povo comigo, em nome de Jesus? Vai lá em cima, pega o poste ídolo, pega o segundo boi, bota no altar e sacrifica. Eita lasqueira. É nessa hora que a maioria das pessoas acaba na mão dos midianitas e em covas pro resto da vida. Que é exatamente nessa hora que o pastor anjo debaixo do carvalho, no dia do treinamento, fala assim: ó, preste atenção, eu preciso de no mínimo mais 12 casas abertas. E essas 12 casas estão aqui. Eu preciso dessas 12 casas. Sai do seu lugar e vem na frente. E aí a pessoa faz assim. Se não tiver uma mulher que nem a minha, Cristina fala: vai, Vaso, vai. A gente fica assim: ai, mas é toda terça-feira? Que dia que é a célula aqui? Terça? É toda terça-feira, pro resto da vida. Quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja legal? Quer? Se a tua salvação não tem capacidade de trazer para o culto, acha que ela vai te levar para o céu? Se a tua salvação não tem capacidade de te levar para o grupo caseiro, para a casa de paz, para o céu, tu acha que ela vai te levar para o céu? Tu acha que ela vai ter força suficiente para te levar às mansões celestiais, se tu não consegue ir na casa do irmão que fica a 500 metros da tua casa e tu quer morar nas mansões celestiais? Sabia que mansão celestial é uma casa
Você sabia que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou para junto do meu Pai, eu vou preparar morada, casa. O meu Deus ama estar em casas. O meu Deus, Ele está preparando uma mansão celestial, é casa grande, para dizer para você: eu quero e eu preciso de você trabalhando nas casas. Mas pastor, eu vou ter que abrir a minha casa. Mas é na hora de sacrificar que tu recua. É na hora de falar sim. Sim. Querido, vou falar uma coisa para você. Talvez você tenha uma vida mais corrida que a minha, não sei. Não te conheço. Não sei. Eu sou anfitrião de célula na minha casa. É eu que preparo a casa. Eu não sou o líder, eu sou o anfitrião. Eu passo o café para quem chega na minha célula. Primeira coisa, quando eles chegam, está aquele ambiente, aquele cheirinho de café. Eu vou no mercado e compro biscoito. Eu pergunto para o pessoal da minha célula: qual é o biscoito que você mais gosta de tomar com café? Eu gosto de polvilho, eu gosto de amanteigado. Ah, filho, eu vou lá, eu compro, eu vou lá, sabe por quê? Porque eu falo para ele: Vaso, já comprei o biscoito amanteigado para você. Estou te esperando terça-feira, 20 horas na minha casa, casa aberta, sorriso nos meus lábios, porque eu sei que ali é um ambiente que Deus vai operar milagre na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Pastor, e dá bagunça? Dá, mas isso é sacrifício, isso é segundo boi. Dá. Pastor, mas eu queria dormir, mas não está na hora de dormir, os campos já estão prontos, Gideão. Está na hora de sacrificar o segundo boi. Tem alguém que está me ouvindo? Diga glória a Deus. Está na hora de ir além, de romper com o medo, com a preguiça, com as covas, e falar: Senhor, eu quero, eu vou romper o nome de Jesus. Está na hora de pegar o segundo boi. O que é o teu segundo boi? Fala comigo, as desculpas. Só quem está acordado, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Se fosse em Búzios, não aqui. Falar assim, ó: não, sabe o que é, pastor? Pô, o senhor conta comigo, mas pastor, o boi não é meu, do meu pai. O senhor entende? Eu não posso pegar o boi do meu pai. Tem gente que já falou para mim: pastor, eu quero na sala na minha casa, mas meu pai não quer, meu marido não quer. Que não aborrecer pai e mãe, marido. Meu querido, não vai ser com eles que tu vai ficar a eternidade. Honra eles, ama eles. Mas se tu não é capaz de sacrificar mais por Deus do que por eles, me desculpa, mas o teu Deus não é o Deus dos hebreus. É o teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Gideão não tinha absolutamente tudo para dizer assim: ó, o boi não é meu, a madeira não é minha, meu pai toca tambor, é da religião da outra lá. Não dá, o senhor não entende, não tem como, pastor. Pastor, o senhor entende a meu? Eu vou ter um problema. Eu estou malhando trigo no lagar sozinho, ninguém vem comigo. Eu não tenho apoio de ninguém, eu sou menor da minha casa, eu sou mais pobre. Não tinha tudo para dizer isso. Tem alguém acordado, sim ou não? Mas ele, o que ele fez? Ele fez aquilo que você vai começar a fazer aqui em nome de Jesus. Ele conseguiu levar 10 homens com ele. Eu quero profetizar: Deus vai levantar uma equipe. Tu não vai mais trabalhar sozinho, não. Já tem 10 preparados para você. Tem alguém que recebe isso em nome de Jesus? Levanta a mão bem alto aí, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Já tem aqui 400 pessoas nesse ambiente. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Você pode dar um brado de júbilo, igreja do Deus vivo? 10 por 1. Repete comigo: 10 por 1. Imagina se ele fala que não podia. Pastora, qual é o seu nome? Eliana. Imagina que tinha 10 pessoas que não seriam ativadas por conta da covardia de Gideão. Quando Deus te chama, Ele já preparou uma equipe para você. Quando Deus diz vai, se prepara, Moisés. Mas eu sou pesado de língua. Eu sei, mas vai gaguejando, vai sem saber falar, mas vai, Vaso. Mas calma que eu já botei Arão, o teu irmão, para te ajudar. Já botei a Miriam, já falei com o Caleb, já falei com o Josué. E se tiver que parar o Egito, eu vou parar. Mas vai, porque eu sou contigo, Moisés. Você pode dar glória a Deus? Eu sinto o mover do Espírito Santo aqui em nome de Jesus. Quem está sentindo essa doce presença, diga glória a Deus. É sobre isso, é não dar desculpa. Como que está o teu altar de sacrifício? Será que
Tu vem na igreja quando está bem, tu faz quando dá. Eu tenho que te dar uma triste notícia. Quem vive assim, vive na cova e perdendo para Midianita. Tem que te falar isso. Quem fica dando desculpa não dá resultado. Ou você dá desculpa, ou você dá resultado. É simples. Ou você acha que Deus erra quando Ele escolhe o pó da terra? Jamais. Nunca Ele errou. E não vai ser com você que Ele vai errar. Ele é Deus nos céus e na terra e está aqui chamando vários aqui nessa noite. Deus está te levantando hoje como chefe de 10. Alguém que está recebendo isso? Uma pessoa só para receber? Deus está te levantando hoje como chefe de 10. Ele está entregando 10 pessoas nas tuas mãos. Olha o que diz o texto. Que incrível que é isso aqui. Capítulo já 7. Não, capítulo ainda 6. Então o Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. 10 homens. Já imaginou? Só aqui, ó, tem 400 pessoas hoje. Meu Deus do céu. Ó, gostei do gloriador desse aqui. Já tem mais, ganhou mais 10 aqui, ó. Tem 400 pessoas aqui. Ei, já passou de 600. Meu Deus do céu. Isso não é jargão, querido. Isso é um decreto profético. Eu não estou lendo gibi. Isso aqui é a palavra. Incontestável. Você gostando ou não, isso aqui é um decreto profético. Acabou. É isso. O que se achava incapaz, o pobre, o Manassés, já tinha 10 pessoas preparadas para ir com ele. Esse número vai crescer. Ele sobe. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Lindo isso. Ele sobe na montanha, faz. Eles capturam ele e os 10. Pegam em pedra para apedrejar eles. Chamam o pai de Gideão, que era o dono dos postezitos. O cara que tocava o tambor era o pai dele. O chefe da terreira era o pai dele. Chamou. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Já vi acontecer na minha vida. Tem gente que tu pensa, nunca vai aceitar Jesus, que é muito duro de coração. Meu querido, o Espírito Santo tem poder para convencer. Quando você sair dessa cova, quando você dá o primeiro passo de fé, o Espírito Santo vai começar a tocar em gente que você diz que será, e todos verão Ele aqui dentro dando glória a Deus com a vida transformada em nome de Jesus. Joás chega, vamos apedrejar. Ele pega e fala: se Baal é Deus, condicionou. Olha que forte isso. Se Baal é Deus, Ele que mate meu filho. Mais ou menos assim. É como se o pai falasse para o filho assim, ó: eu não sei o que está acontecendo comigo, filho, mas um dia para cá estou a fim de largar aquilo tudo e ficar nesse teu grupo de 10 aí que vai passar de 10 para 11. Fala para quem está, começou a crescer. Darás, tarabandás, terecandarás. Ele pega e fala: se Baal é Deus, Ele que mate meu filho. Ele trocou de lado, ele abandonou o cultismo para ouvir a voz que emanava debaixo de um carvalho. Você pode dar glória a Deus, igreja? Tem gente que você julga impossível, que quando você for, você vai chorar de ver aquilo que Deus vai fazer na tua frente. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que depois disso, ele estava na igreja, ele ouviu a voz do pastor, ele estava sacrificando de qualquer jeito. Quando o pastor falou: tu deixa de ser mole e aprende a sacrificar direito. Vai, pega aquele segundo boi lá. Ele foi e fez. 10 vem com ele, agora vem o pai. O grupo que o cara que estava malhando trigo sozinho no lagar, que estava numa cova, agora já está com 12 pessoas. Ele mais 11. E o anjo que está sempre junto. A Bíblia vai falar isso aqui, olha que lindo. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É muito lindo isso daqui, porque não revestiu quando ele foi malhar trigo no lagar. Não.
Não revestiu quando ele matou o segundo boi. Não revestiu, sabe quando? Quando ele colocou em prática aquilo que a voz que ecoou debaixo do carvalho liberou sobre a vida dele. Quando ele fez aquilo que a voz mandou fazer. Quando ele colocou em prática aquilo que ele disse, vou obedecer, vou parar de dar desculpa. Tudo acontece. O céu olha e fala, agora você vai ser revestido. E vê um revestimento sobre a vida dele extraordinário. Ele vai tocar trombeta. Tocar trombeta é chamar, tá? Dentro das avodás. Tem alguém que toca chofar aqui? Tu toca? Sabe dar os toques de avodá? Oh, mas que legal, cara. Aquilo ali é chamado. É como se fosse você falar, vem. É um chamado. O cara vai tocar. O cara que estava malhando trigo no lagar sozinho. Vou dizer para alguém que está com a célula meio barro, meio tijolo, querido, começa a sacrificar um pouco mais, que Deus vai te revestir. Você vai ver que Deus vai fazer na tua célula, na tua rede. Tem alguém que está recebendo? Alguém aqui para receber o nome de Jesus? Olha só. Ele pega e vai chamar. Vai acontecer aqui com vocês, em nome de Jesus. Imagina só. Aí ele vai tocar o rebenque e fala, gente, amanhã, que hora que é o culto? 19h30. Amanhã 19h30, tocando a trombeta, chamando. Amanhã 19h30 tem culto aqui. Amém? E eu quero ver todos vocês aqui. Aquilo saiu assim, ó, um coração entrou em 32 mil corações. Esse glória a Deus está muito fraco. Entrou no coração de 32 mil de Macapá. Mas o som desse microfone chegou em 32 mil? Não. O que chegou, sabe o que é? É aquele revestimento do Espírito Santo. É um Espírito Santo que convence o homem. Meu querido, preste atenção. As nossas armas são mais poderosas do que a do inferno. Para de valorizar o inferno e começa a tomar posse das armas poderosas que nós temos em Cristo Jesus. O inferno trabalha com um dardo inflamado na mente. Nós temos o poder do Espírito Santo que convence. O cara faz um anúncio, gente, amanhã tem culto, tá? 19h30. Ele foi para casa. Outro dia ele veio para o culto. Ele chega no culto e fala, meu Deus, que tumulto no bairro. Que loucura é essa, meu Deus do céu? Não tem vaga. E eu sou ruim de estacionar em vaga pequena. Meu Deus do céu, não tem vaga para parar meu carro. Que loucura é essa? Meu Deus do céu, que esse povo, será que os amalequitas estão vindo? Será que os midianitas estão vindo? Que o povo está vindo, o que aconteceu? Não tem como explicar, mas vale a pena obedecer. Quando ele chega para o outro culto, tinha 32 mil. Deus só está esperando alguém falar, Senhor, eis-me aqui, parei hoje de dar desculpa, hoje eu saí dessa cova, hoje aquilo que for falado, meu pastor falar, eu vou fazer, e eu creio que Deus vai responder com um milagre. O meu marido disseram que nunca vai se converter, que nunca vai sair da cachaça, da prostituição. O meu Espírito Santo vai tocar nele lá, ele vai vir e falar, se Baal é Deus, ele já está na dúvida, ele já está do teu lado, irmã. Alguém diga, pastor, mas dos 32 ficou só 300. Permita, não vou explanar a exegese textual, mas aquilo que você diz de 32 e 300 lideraram 32 mil. Porque aqui tem gente que vai liderar e gente que será liderada. Os covardes são liderados, os ousados lideram. Deus vai levantar 32 mil nessa cidade e vai levantar um grupo de 300 amados. Eu queria encerrar, já passei, né? Meu Deus do céu, estou já falando demais. Bom que de amanhã não preciso vir, mas já vou embora. Eu quero profetizar. Vamos ser sinceros, tá, gente? Eu vou falar de mim, que daí você vai ter coragem talvez de falar. Eu já tive medo.
Já tive medo. Pai, eu com medo. Eu já tive medo. Agora, imagina só. O texto vai dizer que sucedeu naquela mesma noite, capítulo 7, versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço Purá ao arraial. Olha só, Deus vai te dar uma ousadia tão grande, que aquela que se escondia em cova, agora vai entrar no arraial do inimigo. Que aquele que se intocava com medo de Jezabel, agora vai sair, vai entrar no arraial do inimigo, porque sabe que não está sozinho, está revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que está recebendo esse nome de Jesus? Gente, estou falando de gente que estava fugindo. Agora fala assim, ó, está aqui orando. Vai lá no arraial do inimigo dos midianitas. Vamos lá. Falou, ô Purá, bora comigo lá? Bora, vaza. Também estou revestidão, vaza. Estou cheio do Espírito Santo. Imagina, vamos lá, Purá, vamos comigo, levanta aí, vaza. Vamos lá, vamos aonde? Vamos lá no arraial dos midianitas. São que nem gafanhoto. São ruim, mata fácil, cerol fininho. Vamos lá, vamos, varão, porque a gente está revestido do Espírito Santo de Deus. Maior é aquele que está aqui do que aquele que está ao nosso derredor. Você pode dar um glória a Deus? Você consegue mensurar isso? Uma pessoa que se escondia na cova agora está entrando no arraial. Imagina, tenda do comandante. Repete, tenda do comandante. Eu sou filho de militar. Meu pai serviu as Forças Armadas 32 anos. E eu sei o que é QG. Alguém já foi militar aqui ou serviu? Então sabe o que é o QG? O QG é onde está o comandante. É o lugar mais bem guardado que tem. Tu não consegue chegar no QG. Nem soldado consegue chegar no QG. Para você chegar no QG, você tem que ser alguém autorizado para entrar naquele ambiente. Você não consegue. Você está com a mesma farda e não consegue chegar lá. Agora tu imagina só. Imagina comigo. Está aqui o Gideão. E o Poá falou, vamos lá, vamos entrando. E o cara falou, rapaz, não, vamos morrer, vai morrer nada. Vamos entrando. Rapaz, vai dar errado, não vai crescer, não vai multiplicar. Vai entrando, vai dando passo de fé, porque Deus está entregando essa geografia nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pode entrar confiadamente. Se Ele abriu a porta, entra confiadamente, Gideão. Eles foram entrando, daqui a pouco eles, na frente da tenda do comandante, tá dois caras fortão que nem ele ali. Eu já fui fortão, agora tô velho. Tá dois fortão lá, e ele fala, ouve, vaso. Daí o Purá falou, vamos ouvir, vaso. Rapaz, tive um sonho. Eu vi um pão vindo rodando. E os crentes pentecostais gostam de rodar. Para derrubar o inimigo tem que ser pentecostal. Tem pentecostal aí para dar glória a Deus? Tem crente que gosta de rodar no manto e dar glória a Deus? Tem que dar lugar. Falou, veio rodando, bateu na tenda do comandante, virou de cabeça para baixo. O outro falou, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Homem israelita, Deus nos entregou na mão deles. Olha isso. Cara, eles estão no meio do arraial dos inimigos, ouvindo algo precioso. Quando ele traz essa informação, querido, eu acho que ele deve ter voltado assim pensando, meu Deus, há bem pouco tempo atrás eu estava dentro de uma cova e ele foi lá e me achou. Bem pouco tempo atrás eu achei que não tinha mais esperança para a minha vida, mas ele me encontrou. Há bem pouco tempo atrás eu pensei, vai ser mais um ano difícil, mais 7 anos que nada vai acontecer, eu vou perder, nada dá certo na minha vida, mas olha o que Deus fez na minha vida. Tudo porque Ele está debaixo de cobertura e eu ouvi a voz que emanava debaixo dessa cobertura. Quer ver vitória? Diga glória a Deus. Tudo que teu pastor e a tua pastora falar, obedeça. Obedeça. Só obedeça. Tem coisa que a gente não vai conseguir explicar para vocês. Eu acho que Josué, o maior guerreiro dos hebreus, ia conseguir explicar para o povo que eles iam dar 7 voltas
sem falar e as muralhas iam cair. Eu acho que tecnicamente é impossível explicar uma direção divina, porque não é humano, é sobrenatural. Mas Deus precisa encontrar alguém que fala assim: Deus falou contigo, eu estou contigo. Bora, pastor, vamos lá. As muralhas vão cair no nome de Jesus. Sabe, é sobre isso, é nós estarmos nesse ambiente. Nós não podemos ser igreja simplesmente para vir no culto, sair do culto e escolher o que a gente quer. Diz que o pastor falou: eu absorvi isso aqui, eu não gostei, não é para mim. Não, querido. Você tem que chegar no teu pastor e falar: pastor, qual é a direção? Qual é a direção? Qual é a visão da igreja? Eu termino o culto da manhã da minha igreja. Geralmente eu não vou no culto da manhã, só vou no culto da Santa Sé, ministrar Santa Sé. Os outros cultos eu não vou, porque eu tenho umas outras coisas para resolver e atendo no gabinete durante o culto. Se eu não estou trabalhando, eu estou no gabinete atendendo também, trabalhando, mas é para a igreja. E aquele domingo eu estava ali atendendo pessoas no gabinete, fui para a igreja cedo, fiquei atendendo gente no gabinete, um monte de gente, e o culto rolando lá dentro. Quando terminou, eu estava terminando o culto, um casal não veio. Falei: cara, vou pegar o finzinho do culto. Vou lá. E vim bem, porque vocês estão assim na frente também. Eu fui bem na frente de eu sento e dobrei meu joelho, e estava a pastora da nossa igreja de Araruama, foi de Cabo Frio, estava pregando, a Dani. Ela estava pregando, e ela é pentecostal, ela é que nem o pão de Gideão, vem rodando. Ela é o pão de Gideão, ela vem rodando, quase uma doideira. E ela é a pimenta. E eu dobrei meu joelho, fiquei orando ali e falei: Senhor, a gente está sem ganhar uma alma para Jesus aqui na igreja, assim, uma colheita extraordinária, desde outubro, depois da eleição. A gente tem que ganhar 3 pessoas por culto, um culto da manhã, um culto da tarde, na cela 3, 4, mas assim, aquela pancada. Senhor, como que eu faço isso? Me dá uma estratégia. E ele falou para mim: faz assim. Quando ele falou, eu falei: eu conheço essa voz que emana debaixo desse carvalho aqui. Chamei a liderança segunda-feira e falei: gente, eu preciso de 20 líderes que vão estar comigo amanhã para um treinamento. 20 líderes. Nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Nós vamos colher essa semana. Na hora, graças a Deus, na hora, mais de 50 levantaram a mão. Eu precisava de quantos? Precisava de quantos? Levantou mais de 50, falou: pastor, eu estou contigo, Vaso. O que é para nós fazer? Eu falei: nem eu sei direito. Deus falou, mas que nem Paulo falou. Estou vendo meio que nuviado, meio que no espelho, meio embaçado. Mas igual ele falou para Abraão: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas o fato que ele está aqui dizendo: não fica parado, não está entendendo, mas se mova, não fica parado. Enquanto você se mover, eu vou revelar o resto para a tua vida em nome de Jesus. É isso. Tem gente que está parado até hoje esperando Deus confirmar na palavra. Eu vou esperar Deus confirmar. Abraão já tinha morrido lá no Ur dos Caldeus. Tinha sido de lá nunca. E aí a gente foi. Sabe quantas pessoas com aquela revelação que Deus me deu? Falei pro pastor, nós chegamos aqui no final, nós ganhamos em uma semana 67 pessoas para Jesus em uma semana. Você pode aplaudir o Senhor? Mas aplauda mais forte, mais forte. Eu chamei, fiz o batismo, batizamos um monte de gente. Eu falei assim: gente, eu preciso, na hora do culto vai ter um treinamento na sala anexa, e eu preciso de no mínimo 20 pessoas lá para consolidar casa de paz. Precisava de quantos? Meu irmão, a sala é para comportar no máximo 80. O diácono na porta deve falar assim: ó, não cabe mais gente, desce para o culto, fica lá dando glória, porque se você quiser entrar semana que vem, você tem já 15 minutos antes. Sabe o que é isso? Pastor, tua igreja é maravilhosa. Não é não. O reino de Deus é maravilhoso. Eu tenho problema, sofri um racha, o pastor sabe. Perdi em outubro 3 redes da minha igreja. Mas Jesus também sofreu, Abraão sofreu. A gente vai sofrer, a gente está nesse mundo, a gente vai ter aflição, mas isso não vai fazer com que eu pegue a minha pá e venha fazer uma cova para mim. É a hora que eu tenho que ouvir a voz e sacrificar para viver algo extraordinário na minha vida. Querido, tudo que eu falei até agora
para dizer para você, está na hora de sair dessa cova hoje. Não interessa a sua idade, se você é muito novo, se você já passou dos 40, se você tem, se você não tem dinheiro, se você é eloquente, se você não é, se você é velho como Abraão, muito novo como Jeremias, se você teve um passado meio safadinho, que nem a samaritana, não interessa isso. Quem gosta de passado é o inferno. Meu Deus, Ele está olhando para frente, escolheu você para seguir para frente. Eu não vim de tão longe para cá para ficar olhando para você, massageando o seu ego. Eu vim aqui para trazer uma palavra que pudesse libertar você desse cemitério espiritual. Pode haver vida nesses ossos? Só soprar o Espírito, que aquilo que falta o Senhor vai acrescentar. Quero convidar todos vocês que recebem essa palavra, saiam do seu lugar e viram ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vamos adorar o Senhor. Vem, mas vem falando, Senhor, hoje eu quero abandonar essa cova, sai dessa caverna. Pode vir mais para frente para ter mais espaço. Vocês vão ter problema com espaço logo, em nome de Jesus. Comece a orar, não espere por mim não. Você está no lagar hoje, você está debaixo do carvalho. Oh, aleluia. Eu preciso de um ministro de louvor aqui para ministrar o povo em adoração. Pode começar a adorar. Quem que vai cantar? Você, me ajuda aí, por favor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, toca nessa vida agora. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pastor, mas eu sou o pó da terra. Verdade, eu também sou. Tem gente muito melhor do que eu e você, mas Ele me escolheu, Ele te escolheu, isso é o suficiente. Pastor, mas eu já tentei e deu errado. Moisés também tentou libertar um hebreu e deu errado, mas depois dele ouvir a voz de Jetro, que foi a cobertura espiritual dele, ele libertou milhares e milhares de pessoas. Não tente agir sozinho, mas venha para esse ambiente abrindo o seu coração. É a primeira oração que eu quero fazer. Senhor, toca nessa liderança, toca nos membros, toca, Senhor, naqueles que estão vindo pelo Espírito Santo para esse ambiente, para que eles possam ouvir e viver a visão desta igreja, Pai. Que eles possam se entregar, Senhor, que essa igreja possa experimentar um crescimento através de um direcionamento divino, extraordinário, em nome de Jesus. E a minha oração agora, Senhor, se eu tenho crédito contigo, Senhor, eu te peço, Deus, que cada um aqui que vai dizer eis-me aqui, que tu libere 10 pessoas agora, em nome de Jesus. Dentro dessas 10 pessoas estão os teus filhos, está o teu marido, está a tua esposa, está o teu tio, está o teu amigo, está o teu colega. Tem 10 pessoas que Deus vai começar a liberar agora, em nome de Jesus. Você vai ser chefe de 10. Deus está te levantando hoje para chefe de 10. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Coloque a mão sobre o seu coração.
quiser, você que sente que chegou a hora, só você que sente que chegou a hora, você vai fazer essa oração comigo. Essa oração agora é uma oração que você está diante do altar de Deus. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Ananias e Safira foram fulminados porque haviam ido no altar e jurado no altar que entregariam e depois não entregaram. Você está diante do altar de Deus, é para pôr medo, muito mais do que medo, é temor ao altar de Deus. Esse espaço que está aqui não é Macapá, ele é do linear para lá. Aqui é céu, aqui é um ambiente profético. Você que se sente à vontade para dizer: eis-me aqui, você vai repetir essa oração comigo. Diga bem forte comigo: Senhor Jesus, eu hoje te peço, me dá força, ainda que seja poucas as minhas forças, para mim sair dessa cova, para mim abandonar essa caverna. Senhor, hoje eu vou ouvir a voz que emana debaixo desse carvalho. A partir de hoje eu vou sacrificar o que eu nunca sacrifiquei antes. A partir de hoje eu vejo pela fé. Fala comigo bem forte. A partir de hoje eu vejo pela fé 10 pessoas que tu está me entregando em nome de Jesus. Pela fé, tem gente que já está vendo essa pessoa agora. Tem gente que o Espírito Santo não é coisa da sua cabeça não, é o Espírito Santo que está mostrando essa pessoa aí, ó. Ele está te entregando ela, está te entregando. O Espírito Santo já está convencendo, o Espírito Santo já está tocando. E é só o início de tudo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Senhor, que tu possa revesti-los com autoridade, que tu possa revesti-los, Pai, com ousadia, para entrar no ambiente do inimigo e ouvir que agora quem está com medo é eles, que agora quem vai ter que se esconder em cova é eles, porque tu, Senhor, está conosco. Se você crê, olhe para mim. Teve gente aqui que quando falou 10 pessoas, viu algumas pessoas na sua mente. Viram ou não viram? Sim ou não? Presta atenção. Essas pessoas que você viu, não é coisa da sua cabeça não. Essas pessoas que você viu, você vai entrar em guerra por elas. Amém? Você vai entrar em jejum, em oração. Mas não adianta orar e jejuar e não ir atrás. Ok? Você vai convidar eles para vir no culto amanhã, ou no culto domingo, ou na tua célula. E ele vai dizer não, você vai convidar de novo. Você vai orar e você não vai parar. Porque Deus hoje entregou 10. Está tirando do inferno e entregando nas tuas mãos. 10. O meu vô Tacílio era católico roxo. Nós fazemos uma cela na casa do vô. O vô ficava fumando, pastor. E o vô tinha muita condição financeira. Agora já foi promovido às mansões celestiais. Que crente não morre, é promovido. Ficava fumando. E o culto acontecendo, a célula acontecendo na garagem. E a minha irmã, a pastora Rosa, ele gostava muito da Rosa. Ele não gostava de crente, mas gostava da Rosa. E a Rosa fazia ali a célula. E simplesmente, do nada, para nós não sabíamos, mas do outro lado da porta, com um cigarro na mão, já tinha um cara que estava se pau, é Deus, se essa vida é boa, se isso. Nem imaginava que o cara já estava com um si gigante na cabeça dele e louco para fazer parte do grupo dos 10. Vai chegar esses 10, você crê nisso? Do nada, a porta fechada assim, ó, fechadinha. Abriu a porta, todo mundo ficou assim, ó. Quando viu o vô Tacílio, um alemãozão de olho azul, tô vendo. Acho que passou do horário, o vô ficou bravo. Daqui a pouco alguém olhou, lágrimas nos olhos do vô. Ele vem na frente
frente da roça e falou assim: ô minha neta, você não tem noção quantos cultos fazem que eu sinto um negócio dentro de mim e eu não consigo vir aqui, mas hoje, com as forças que eu tenho, não sei.